umas coisas que é só com a gente, né? Ai, Assim, mãe e pai, né? Mãe. E mãe, né? A gente vai puxar a sardinha pra mãe? Vamos, né? A gente tá aqui trocando uma ideia entre mulheres, né? Mas aqui, quando a gente fala de precoce, falamos de que idade? Eu recomendo a partir de 2 anos, porque no primeiro ano a criança faz muitas vacinas, muita imunização. E ainda tem essa possibilidade da pomadinha. Da pomada, né? e da resolução espontânea. Eu não gosto muito desse termo massagem, que é bem comum, sabe? Alguns pediatras, alguns médicos indicam que durante a primeira infância, os primeiros meses de vida, você vá tracionando o prepúcio para tentar passar pela cabeça. Ok, puxando, mas eu acho que até o limite, sabe? Quando você traciona mais que o limite, você impõe microfissuras nessa pele que é tão elástica, tão molinha, tão sensível. Tão também. sensível. Você vai conseguir passar às custas de rasgar essa pele. E aí a cicatriz dessa pele aperta mais ainda a fimose. Então uma criança que de repente ia ter uma resolução espontânea, se você fosse devagarzinho puxando, ela acaba desenvolvendo uma fimose adquirida por trauma repetitivo naquela área, entendeu? Gente, olha isso, é muito sério. Eu lembro, eu conheço a doutora, né? Primeiro que a gente já se conhece de rede social, acompanha a doutora. A doutora já falou em podcast sobre marketing, ela é super envolvida, engajada nisso. Mas eu conheço de levar os meus filhos em consultório. E eu lembro exatamente... Quando eu levei o Pedro, meu bebê tem um bebê, vai ser sempre um bebê, mas ele tem 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, e ele fez a frenectomia, que podemos falar também daqui a pouco sobre isso, mas eu lembro exatamente que eu perguntei, e você falou, Aline, não precisa, vamos avaliar, existem pomadas, tudo, mas deu aquela vistoriada rápida e falou, olha, não, ele é muito novinho, e aí eu fiquei com isso, de não realmente fazer a massagem, de passar a pomadinha, mas que é indicada, né? Ela é indicada em todo caso, em qualquer caso, como prevenção, mesmo sem a massagem, ela pode ser passadinha ali, normal, ou não necessariamente todo caso? Aline, nem todo caso. Algumas crianças você pode usar até antes de 1 ano. Geralmente eu começo com 1 ano, porque já tem uma demanda para resolver essa situação. Então fiz certo. Eu acho que a partir de 1 ano tá legal. E além do mais, você tá usando uma pomada corticoide, que tem a longo prazo, é preciso saber disso, né, para não se sentir insegura no usar. O uso prolongado da pomada faz com que ela possa ter ação sistêmica, interferir nos órgãos internos. Mas isso não é comum, isso precisa de muito tempo de uso da pomada. Então, quando a criança, por exemplo, tem doença renal, você pode usar a pomada até num bebê menor para abrir um pouco esse prepúcio, evitar a contaminação. Porque é preciso entender que a área da genitália é uma área de colonização bacteriana. E se você manipula... Uma área úmida, né? Úmida. E esse prepúcio, que é o nome da pele do pênis, ele pode ser colonizado. Então, se você não faz uma boa higiene, se você não consegue abrir esse prepúcio, você tem chance de infecção urinária, você tem chance de infecção do próprio pênis. Então, quando você não consegue lidar, você pode começar a usar a pomada. Se ele tem uma chance de infecção por conta de uma doença renal, isso pode ser precoce. Se não, você pode esperar 1 aninho e começar a fazer. Eu uso, às vezes, eu pego uma criança de, sei lá, mais idade, 4, 5, 6 anos, que tem só um pequeno anel estenosante e não tem muita pele. Eu recomendo o uso da pomada, mesmo nessa idade. Então, assim, não tem restrição de idade. Mas a gente sabe que depois de um determinado tempo, essas crianças têm uma pele mais resistente, têm uma pele mais dura do que um bebê. Então, a resposta da pomada é pior. Mas não tem contraindicação de você usar em nenhuma idade. Eu já usei numa criança de 9 anos que não tinha dificuldade nenhuma de lidar com a abertura da pele para fazer higiene, só que ele estava sempre reclamando a hora que eu passo pela cabecinha, tá um pouco apertado. Eu usei pomada e resolveu. Sem precisar de uma intervenção. Sem precisar. Então tem que ter esse olhar, né? Diferenciar as crianças que realmente precisam. Agora, o excesso de prepúcio, quer dizer, a pele que cobre a glande mais uma polpa, às vezes 2 polpas digitais para frente,
ela tem indicação de cirurgia. Rapidamente identifica isso. Você, assim, você pode até usar pomada quando é muito bebê para esperar os 2 anos, os 3 anos de idade. Mas ela vai ter que operar, porque essa pele do pênis, ela atrapalha as relações sexuais, ela aumenta a chance de doença sexualmente transmissível, aumenta a chance de cândida na pessoa, né, no menino, no garoto e no parceiro. E quando idoso, na terceira idade, aumenta a chance de câncer de pênis. Então, é uma coisa para ser tratada precocemente, né?